Você percebe que a Esther, ela já estava numa boa posição. Ela já era a rainha. Sim. Ela poderia simplesmente falar, bem, eu me dei bem. Agora cada um faz o seu. Ela disse, não, eu vou lutar agora pelo meu povo. Porque é assim, eu vejo assim, né? Quando você se preocupa com o povo de Deus, quando você se preocupa com aquilo que tem valor para Deus, Deus ele vem com a resposta. Deus não é um Deus egoísta, afinal de contas, se ele quisesse, não vou ajudar ninguém. Vocês dão um jeito de vocês aí. Imagina se Deus deixar, dá o seu jeito aí, né? Não quero mais saber. Se Deus fizer isso, acabou com a gente. E a Esther, você vê que ela já estava na posição, e eu vi duas coisas aqui. Uma, lembra que Esther só veio a ser escolhida porque teve uma mulher antes dela que não teve a humildade de falar com o mesmo rei. E ela manteve a humildade. Desde os banquetes foi assim, né? Olha a estratégia. Se a outra perdeu por causa do orgulho, eu não vou ser besta de ser orgulho. Não, eu vou manter, vou continuar do jeito que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui na humildade eu vou continuar. Cheguei nessa posição, o meu tio preocupado com o meu povo, eu também vou me preocupar com o meu povo. E veja como que Deus honra. Agora, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que Deus está te honrando, está me honrando, está honrando cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque o programa não é sobre nós. Sim. É sobre ajudar pessoas. Olá, meus amigos! Está começando mais um podcast bíblico. Que bom que você está aqui para juntos nós estudarmos mais sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o coração do Pai. Estamos estudando Esther, já nos encaminhando para o final deste livro e tem sido uma bênção, hoje também será. E o capítulo do dia é o capítulo 8. Já prepara sua Bíblia, deixa aberta em Esther 8. Veremos aqui sobre o rei concedendo a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Temos aqui vários versículos super interessantes e cheio de conteúdo para nós no dia de hoje. Curiosamente, hoje é o maior capítulo de Esther ao qual vamos estudar, tá bom? De todo aqui este livro. E é claro que eu não estou aqui sozinha, estou em excelente companhia. Começo com ele, que é na presença dele a gente fica meio nervoso, ainda mais que é o meu chefe. Seja muito bem-vindo, Anderson Nascimento, tudo bem? Tudo ótimo, Júlia. Olá para você de casa, é um prazer estar aqui mais uma vez, falar sobre o livro de Esther, a gente mergulhar numa história cheia de suspense, uma traição. Filme, né? Rapaz, é um negócio de louco, assim, e é um livro que a gente aprende o quanto é poderosa a oração. Exato. É fantástico. Acredito que você que tomou desde o início, né, a iniciativa de participar e acompanhar cada capítulo, falta pouco, são só 10. Então, assim, falta pouquinho para acabar, então não deixa de participar e de conferir até o final, porque a gente vai descobrindo dia após dia como é que Deus honra, trazendo à tona a palavra que diz que a oração do justo muito vale em seus efeitos. E nesse caso, valeu foi muito. Exato, e o que a gente tem observado muito em Esther são os dois lados da moeda, que ambos são importantes, né? Vemos Esther aqui se consagrando, o lado da oração, mas também a ação, porque vemos tanto Esther se posicionando, Mardoqueu também, em vários sentidos, né? E hoje vai ser um capítulo interessante. Só me corrigindo aqui, que nesse capítulo temos 17 versículos, e o maior será o de amanhã. Acabei confundindo aqui, mas o de amanhã tem 32 versículos e muito ensinamento para nós, você também não pode ficar de fora. Mas no dia de hoje, em Esther capítulo 8, além do Anderson Nascimento, quem também está conosco é o pastor Osmar Silva. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite, e hoje realmente está especial, né? Tá do lado aqui, ó, de quem? Anderson Nascimento. A gente estava querendo saber que língua o senhor iria falar aqui. Se era fala inglês, vários idiomas. tem como é que é o Zulu. Ossuto. Eu só sei isso. Qualquer dia o pastor Osmar vai explicar aqui cada um dos idiomas, dar uma aula pra gente. Mas, pastor, então, já que falamos dos idiomas, dá uma saudação em Zulu aqui pra nós. Sanibonani nonke, um culuculu gupusissa nonke caialaco.
que o senhor disse agora? Eu só saudei todo mundo de casa e desejei que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Achei que o senhor tinha orado em língua. Com Mas, todo pessoal de respeito casa- às línguas espirituais, eu sou totalmente ignorante nesse assunto. Gente, todo mundo pensa, quer dizer, muita gente pensa que eu falo alguma língua lá da África, eu não falo nenhuma. Eu só sei só o A, E, I, O, U, com a letra Q, que é só isso que eu sei. Mais nada. Nem isso a gente sabe, o senhor já está à frente. Mas pessoal de casa pode ficar tranquilo que durante o programa vai ser em português, né, pastor Sim, Osmar? é a única língua que eu vou tentar falar, português, né, que é a nossa, eu vou Exato. tentar falar, mas como a gente começou o programa, vai ser importante para você acompanhar do começo ao fim, porque às vezes as pessoas perdem uma parte importante se ela, vou beber uma água rapidinho, mas fica aí, você já não começou? Fica, porque hoje tem coisa muito boa. Quando a gente fala de Esther, quando a gente fala do Mardoqueu, quando a gente pensa no como que Deus, sabe, virou o jogo. E a gente costuma dizer que quando a pessoa está passando por uma luta, é complicado você fazer ela acreditar que Deus é o Deus do impossível, porque no momento da luta ela não acredita que o jogo pode virar, mas com Deus pode. Então fica conectado com a gente e daqui a pouquinho eu tenho certeza que você vai ser muito esclarecido, porque tem muita coisa nesse programa pra gente. Verdade, esse capítulo, este livro é recheado de reviravoltas. Deus ali é um excelente escritor e você pode confiar a sua história nas mãos dele, porque ele vai escrever um final feliz, assim como escreveu para Esther, para Mardoqueu, para todo o povo judeu. E logo nos primeiros versículos, né, pastor, a gente já vai ver a reversão, né, uma das acontecendo. Então fica ligadinho até o final, combinado? E eu vou pedir já aqui a bênção para o pastor Osmar, convidando aquele que é o mais importante, aquele que é o convidado de honra do podcast bíblico, e não só está aqui neste ambiente, mas te alcança independentemente de onde ou de que lugar, não sei se você está dentro do ônibus em movimento, ouvindo no fone de ouvido, mas ele alcança e vai estar do seu lado durante todo este programa e assim continuará durante todo o seu dia, que é o Espírito Santo. Pastor Osmar, vou pedir a bênção para o senhor hoje, pode ser? Pode ser e agora. Amém. Então, vamos orar? Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa grande oportunidade de levarmos um pouco do conhecimento que o Senhor nos deu àqueles que precisam. Eu tenho certeza que hoje vai acontecer um milagre na vida desse telespectador, desta pessoa, meu Deus, que vai abraçar o ensinamento de hoje. O Senhor fez maravilhas nos dias de Esther, assim como fez nos dias de Abraão. Mas em Malaquias o Senhor diz, e vereis outra vez. Então, de novo, nós vamos ver as maravilhas, só que agora, no nosso tempo. Por isso, eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui nesse estúdio e todos aqueles que nos assistem, onde quer que elas se encontrem, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Graças Deus. a Obrigada, Deus. pastor Osmar. Você de casa abriu Esther capítulo 8, já abriu também aquele caderno que eu sempre falo aqui no podcast bíblico. Então podemos começar. Nesse capítulo veremos o decreto, né, aquele anterior que foi determinado ali o extermínio do povo judeu, sem nem que eles pudessem ali se defender. Ele vai continuar em vigor, mas também veremos uma estratégia que Deus deu ali para Mardoqueu. Vamos começar do começo, versículo 1 e 2 vão nos dizer assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther deu a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Parece que é só mais uma informação daquilo que aconteceu, um registro, mas é muito mais do que isso. É justamente aquilo que estávamos falando aqui, que até o pastor Osmar trouxe. E é uma realidade que está registrada não só aqui, mas em vários outros contextos da palavra, que é quando a herança, aquilo que era uma bênção, mas era do inimigo, Deus reverte de tal forma que alcança a casa do justo. Nós vemos aqui que não só a posição, né, porque o Amã era o primeiro-ministro, tinha ali acesso total ao rei, tinha uma posição política muito importante, mas toda a casa, tudo aquilo que pertencia a Amã, Deus reverteu de tal forma que não só a forca foi pro Amã, mas as bênçãos, né, aquilo que
Amã foi revertido e foi parar na conta de Mardoqueu. Deus sabe o que faz, né, pastor Com Osmar? certeza. E quando eu estava meditando nisso daqui, nessa mesma casa, reuniram-se algumas vezes para prejudicar o povo de Deus. Sim. Só que agora o mesmo local agora pertencia ao povo de Deus. Deus entregou. Agora imagine o tamanho disso, né? Você tomar posse de uma assembleia onde você ia ser condenado, onde tiveram reuniões a seu respeito, não para te ajudar, mas para te matar, pra acabar com você. E agora tudo aquilo ali era de quem? Do povo de Deus. Eu achei isso aqui fantástico. Sim. Sim, concordo. É uma demonstração de como Deus ele faz essa reviravolta que o senhor falou de uma maneira muito, muito louca. Sim, é Porque- pra confundir mesmo, né? Exatamente. A Bíblia ela não se desfaz com a história, porque ele pega as coisas loucas para confundir as sãs. Uma vez que ele recebeu uma condenação no lugar por esse rei que decretou, e depois esse rei honra, e aí a gente vem para um outro trecho Uhum. da Bíblia que diz que onde tinha vergonha, Deus coloca dupla honra. Essa é uma dupla honra. Isso. A honra seria ele ser livre da forca. Uhum. A dupla honra é ele receber o que era de Amã, passa a ser dele. Assim, eu ouvi você falando que essas reviravoltas estão espalhadas pela Bíblia, Uhum. mas estão espalhadas na vida de tanta gente. Também. Pessoas que estavam na reta final de vida, fazendo um processo terapêutico contra o câncer, e sofre uma reviravolta na vida e a pessoa fica completamente curada. Exato. Aquela mulher que lutava porque o marido era um alcoólatra, os filhos eram da criminalidade, ela passa a ter uma família toda convertida. Certo. Exato. É incrível como a gente vê o mesmo Deus que agiu na época de Esther, agindo nos dias de hoje, cumprindo outra palavra, que ele é o mesmo ontem, hoje, será Exato. eternamente. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele não brinca em serviço. Ele não dorme. Ele está em serviço o tempo inteiro. No nosso tempo, que é diferente do tempo de Deus, ele está em serviço o tempo inteiro. E ele está pronto para dar essas reviravoltas. Agora, você falou uma coisa muito interessante no início. A oração de Esther e a ação, o posicionamento dela. Isso fez toda a diferença, não só para Mardoqueu, mas também para todo o povo judeu. E veremos aqui Esther mais uma vez se posicionando. E é lindo ver essa transformação e até complementando, né, que realmente está em toda a Bíblia e continua sendo escrito. E esse mesmo posicionamento, essa mesma transformação que alcançou Esther, ela continua sendo possível nos dias de hoje e sendo possível para você, né? Porque às vezes você para e pensa, não, mas claro, com ele, com ela, com Esther, ou até personagens, pessoas do seu dia a dia, você fala, mas com fulano é muito fácil. Quem disse que é fácil, né? E da mesma forma que essa transformação está disponível, você também pode ser transformado pelo Espírito Santo. E a gente vai ver aqui do versículo 3 ao 6, a Esther mais uma vez se posicionando, ela intercedendo pelo seu povo. Vamos ler aqui esse texto? Vai dizer assim: falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade que Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Olha só que mulher, mais uma vez, estratégica, sábia, posicionada, né? Que a gente vê uma outra Esther, diferente daquela lá do início. Ela foi transformada pelo Espírito Santo e capacitada para poder fazer tudo isso, né, que ela está fazendo aqui, protegendo também o seu povo. E é bonito ver como que
ela, nesse local estratégico, ela está ali posicionada para poder resolver aquela crise. E aí, pastor Osmar, me chama a atenção que até uma oração que nós precisamos fazer, que é as crises que existem, ou aqueles problemas que chamam a atenção de Deus, que Deus quer intervir, que essas mesmas crises também... a palavra correta não seria perturbem, né? Mas que elas também me incomodem. Acho que essa é a melhor palavra. Aquilo que incomoda o coração de Deus para ser resolvido, para ser solucionado. Será que isso incomoda na mesma proporção o meu coração? Essa deve ser a pergunta que a gente se faz todos os dias, porque cumprir o propósito de Deus é isso. Aquilo que incomoda o coração de Deus, aquilo que preocupa o coração de Deus, também deve preocupar e mexer com o nosso coração. O senhor concorda? Eu concordo, 100% concordo. E quando você olha, você acabou de ler, você percebe que a Esther, ela já estava numa boa posição. Ela já era a rainha. Sim. Ela poderia simplesmente falar, bem, eu me dei bem. Agora cada um faz o seu. Ela disse, não, eu vou lutar agora pelo meu povo. Porque é assim, eu vejo assim, né? Quando você se preocupa com o povo de Deus, quando você se preocupa com aquilo que tem valor para Deus, Deus, ele vem com a resposta. Deus não é um Deus egoísta. Afinal de contas, se ele quisesse, não vou ajudar ninguém. Vocês dão um jeito de vocês aí. Imagine se Deus deixar, dá o seu jeito aí, né? Não quero mais saber. Se Deus fizer isso, acabou com a gente. E a Esther, você vê que ela já estava na posição, e eu vi duas coisas aqui. Uma, lembra que Esther só veio a ser escolhida porque teve uma mulher antes dela que não teve a humildade de falar com o mesmo rei. E ela manteve a humildade. Desde os banquetes foi assim, né? Olha a estratégia. Se a outra perdeu por causa do orgulho, eu não vou ser besta de ser orgulho. Não, eu vou manter, vou continuar do jeito que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui na humildade eu vou continuar. Cheguei nessa posição, o meu tio preocupado com o meu povo, eu também vou me preocupar com o meu povo. E veja como que Deus honra. Agora, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que Deus está te honrando, está me honrando, está honrando cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque o programa não é sobre nós. É sobre ajudar pessoas. É sobre levar o conhecimento de Deus àquele que está nos assistindo. Não concorda? Sim, sem dúvida. Isso move o coração de Deus e também deve mover o nosso, de levar a palavra, de levar a cura, de levar a mensagem de salvação, aquilo que... Aliás, isso só é um termômetro do quão alinhado com Deus nós estamos. Porque, Anderson, aquela pessoa que está distante, aquela pessoa que não está alinhada, que está muito focada nos seus próprios interesses, ela não está alinhada com o coração de Deus. Consequentemente, a vida dela não é em prol dos interesses do reino de Deus. E como nós estamos falando aqui, esse alinhamento é tudo. Aquilo que mexe com o coração de Deus, aquilo que move o coração dele, também deve mover o nosso. Esse mesmo fogo por almas, por salvação, por ver a transformação, por ver o reino chegando e alcançando mais pessoas, deve mover o nosso coração também. Pois é, a gente percebe hoje um grito muito grande de egoísmo. Eu preciso alcançar um bom emprego, eu preciso ter uma boa vida, eu preciso ser feliz. Eu. Não, eu tenho que ser feliz. Quando o senhor foi lá para a África, o senhor tinha tudo na mão? Nada. Não tinha nem inglês, que era o mais fácil. Pois é. Não é mais fácil, não. Mas a gente, quando a gente busca os nossos interesses, a gente vai e tem muita gente que consegue. Tem muita gente que quer ser médico, consegue. Eu vi recentemente um depoimento de um médico, ele falou assim, olha, eu sou filho de uma empregada doméstica, filho de eu agora não lembro, acho que ele, não sei se o pai trabalhava com reciclagem, alguma coisa de construção civil, mas ele falou assim, olha, eu vi que eu precisava estudar para dar uma vida melhor. Fui fazer técnico de enfermagem, fiz a faculdade de enfermagem, comecei a trabalhar, consegui fazer a faculdade de medicina. Hoje ele tem 7 clínicas que atende. Ele conseguiu. Não estou falando mal dele, não. Ele conseguiu alcançar um objetivo. E, possivelmente, com esse propósito, eu acredito
que tenha sido um propósito até que Deus colocou para a vida dele, para que ele ajudasse outras pessoas. Talvez o seu propósito vai ser um mecânico que vai ajudar para que carros possam levar as pessoas até o reino. Não Tudo depende do partir. A propósito. carruagem de fogo. Mas estou falando assim, tudo na nossa vida precisa ter um propósito. E se a gente não tiver o propósito de Deus naquilo que a gente faz, a gente vai buscar os nossos interesses. E isso é muito ruim. Porque o senhor não teve nada fácil na África. Mas o senhor era feliz lá? Muito. Porque o senhor estava cumprindo um propósito que não dependia de circunstâncias ou do que o senhor via. E outra, é um propósito muito maior. Exatamente. Né? Assim, não é só se você for pastor e for fazer um trabalho em algum lugar que você vai ter essa alegria. Não. O propósito maior é pelo reino mesmo, independente do horário. Exato. Você Eu costumo até dizer que o país em onde eu cheguei mais próximo de Deus foi o país mais pobre que eu já visitei. Ou seja, humanamente falando, a conta não bate, né? Não bate. Não tinha canal de Pois é. televisão. Quando você tem um propósito, você levanta de manhã sabendo o que você quer. Você passa pelas dificuldades a trancos e barrancos. Gente, você falou assim, mas a Esté conseguiu. Meu irmão, viver isso aqui e viver a vida do Senhor, viver a sua vida, não é mole. Às vezes as pessoas veem a gente assim na TV e falam assim, tranquilo. Ninguém sabe das dificuldades e lutas que a gente passa porque nós somos humanos. A questão é que não é porque você está passando por isso que a reviravolta não vai acontecer. Mas se Até a gente porque, tiver... Anderson, só pra gente pensar uma coisa básica, né? Pra uma reviravolta acontecer, tem que estar de uma situação ruim, Precária, né? para poder ter a reviravolta para a vitória. Tanto que a gente já até falou aqui, né, que os grupos da igreja chamam jovens que vencem, mulheres que vencem, homens que vencem, e é maravilhoso, e tem que ser uma declaração de vitória mesmo. Mas a gente olha muitas vezes para o vence para a vitória, e lembra que isso vence sobre algo, senão deixa de ser uma vitória, Exatamente. tira a essência da palavra. Então... Claro, com Cristo nós podemos todas as coisas, e nós veremos isso também acontecendo com esse povo. É um povo que vence, mas para isso tinha uma crise. E aí, pastor Osmar, me chama a atenção isso, de que Deus não livrou eles da crise, até porque a lei dos persas, dos medo-persas, não podia ser revogada. Ou seja, era aquilo que estava feito. E olha a sabedoria que Deus deu para Mardoqueu para ser feito um novo decreto ao qual dava o direito dos judeus se defenderem. Ou seja, não quer dizer que foi a crise acabou. O dia onde iria ter esse massacre acabou, não. Mas Deus os livrou na crise, dando estratégia, dando ferramentas, dando sabedoria, dando força. Ou seja, às vezes você está orando para Deus te livrar dos problemas, mas Deus quer te livrar nos problemas. Sim, isso é fantástico, né? Porque você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não apagou o fogo, não. Deus entrou lá no fogo com eles. Exato. Ele não tirou os leões ali da cova. Ele ainda deixou a fornalha 7 vezes mais forte. Estou dizendo? Eu nunca vi resolver problema assim. Você está no fogo? Tá, vou apagar o fogo. Deus não apagou fogo nenhum. Ele entrou, foi dentro da fogueira. Ele não mandou tirar. Vou dar um jeitinho, vou tirar esses leões daqui para não comer o Daniel. Não, Daniel, você vai ficar junto com os leões aí. Só que os leões vão jejuar durante esse período, né? Aí, não quer dizer que eles não estavam com fome. Que quando os estava outros assim. caíram, foram jogados, não chegaram nem no chão. Estava assim, estava só de dieta. A palavra vai falar, não é se passares pelo fogo. Tem até uma música da cantora Cassiane que fala, né? Se passares pelo fogo não vai te queimar, se passares pelas águas não vão te afogar. Mas o texto fala quando. Quando? Isso Pastor Osmar, é questão de tempo. É só isso. Sabe o que eu fiquei admirado quando o Açoeiro falou assim, olha, a lei não pode mudar. Mas está aqui o meu carimbo, né? Está aqui o meu sinete. Faz o que você quiser fazer. O que você quer fazer? Bom, está na sua mão. Pois é, isso me faz pensar, sabe o quê? O laudo médico que você recebeu, ele não vai voltar atrás. O médico não vai invalidar aquilo ali, porque o exame comprovou aquilo. Mas Deus, ele dá um novo decreto que fica por cima daquilo que invalida o anterior. Ele não tira. Por quê? Porque você vai... Olha o que Deus fez. Isso aqui deu que eu tinha e agora eu não tenho. É a prova. Exatamente. Não vai acontecer não passe de mágica. Agora teve uma coisa rapidinho que a Esté fez aqui que foi muito inteligente,
que ela soube muito bem tocar no rei. Uhum. Se eu achar graça aos seus olhos, se eu te agradar, a gente precisa saber chegar diante do rei. Seja de Deus, com o coração quebrantado, seja diante das pessoas também. São estratégias que Esther usou, que às vezes a gente deixa o orgulho falar mais Exato. alto. Na arrogância não chega. Exatamente. Não vai dar. A rainha Vashti já provou isso aqui, como o senhor bem falou. E Esther, ela não só tinha já esse espírito humilde, que a gente pode observar durante toda a história, mas eu acredito também que ela olhou para os maus exemplos e aprendeu, não vou por este caminho. Agora, só um minutinho. Sim. Não confunda, você que nos assiste agora, a humildade de Esther com ser fraca. Ela não era fraca, não. Se você ler o que aconteceu com os filhos do inimigo, você vai ver que ela não era fraca. Humildade é uma coisa. Tá? Pessoa fraca, pessoa... Esther não era nada disso. Ela era centrada, ela sabia o que ela queria. Para você não pensar assim, é porque ela era boazinha. Não, ela era só Ou pobrezinha, né? coitada. Não tem nada a ver. Uma coisa, Ela não era humildade é uma coisa, coitada é outra. É outra coisa. Desculpa Exato. te Não, interromper. mas está correto, porque se a gente tem uma interpretação errada da palavra, vai te levar a uma conclusão errada também, e não é isso que a gente quer aqui. Então, obrigado, pastor, por esclarecer, e para a gente não deixar de falar, mas só acrescentando aqui, nós vemos, né, que eu até pergunto para você que crises que Deus está te incomodando para que você possa solucionar. Com essa mesma sabedoria que ele deu para Mardoqueu, ele pode dar para você, mas basta que você peça, que você vá buscar por esse conhecimento. E nenhuma busca é algo fácil, né? Requer esforço, tempo, dedicação. Então, muitas das vezes, aquilo que você olha para a sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, algo que te incomoda, fala assim, nossa, esse banheiro tá muito sujo. A pessoa para e só reclama, mas não, Deus tá te incomodando para você solucionar, né? Limpa. Então, limpa. Oxe. Deixa Deus te usar, e isso para qualquer área dentro da igreja, dentro de casa, dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, né, com toda a sabedoria, assim como Esther também teve, mas que se Deus está te incomodando, que seja um problema para você poder resolver. E nós vemos aqui no final que este novo decreto deu o direito para que os judeus pudessem se defender mais uma vez, eles ali vencendo, Deus sendo o seu defensor, o seu justo juiz e guerreando junto com eles. A gente vai ver no próximo capítulo o terror que o povo ficou deles. É algo assim sensacional aquilo que Deus faz. E assim a gente vai finalizando esse capítulo. Eu sei que faltou aqui alguns versículos, mas que você continue lendo e meditando, porque Deus quer continuar falando ao seu coração. Para encerrarmos aqui com chave de ouro no podcast bíblico, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele nos diz assim: um decreto autenticado com o anel do rei jamais poderia ser revogado. Logo, a primeira ordem de destruição dos judeus não teria como ser anulada. Então, atendendo aos pedidos de Esther, Assuero permitiu que Mardoqueu e a rainha Esther elaborassem outro decreto. Constava no documento que os judeus poderiam defender-se do ataque do inimigo e também saquear todos os despojos. Desse modo, ao serem atacados, os judeus massacraram seus opositores e os derrotaram. Somente o Senhor poderia reverter uma situação como aquela, porque ele é poderoso para livrar aqueles que se achegam a ele em tempos de perseguição. Ciente disso, haja sempre seguindo a palavra de Deus e você verá que não há razão para você temer as investidas do inimigo. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e também pastor Osmar Silva. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui para o podcast. O senhor demorou para voltar, deixou saudade aqui para toda essa audiência que nos acompanha. Pastor, fala para a gente o endereço de onde o senhor está, as mídias sociais da Igreja do Senhor. Fique à vontade. Tá bom, olha. Mandou ficar à vontade. Não é uma coisa boa para falar para mim, mas já que é, né? E sabe que eu aprendi a ficar à vontade foi com ele? Ah, E é? ele não sabe, né? Eu aprendi a ficar à vontade diante das câmeras com ele. Olha que beleza. Porque quando eu voltei da África, numa dessas vezes aí, ele falou para mim que ele era tímido diante das câmeras. Depois ele aprendeu que o melhor lugar para se esconder das câmeras era ficar na frente dela. Eu falei, é? Para vencer, né? Para vencer logo. Aí ele falou assim, esse que é o segredo dele. Agora ele se esconde na frente da câmera. Eu vou fazer a mesma coisa. Lembra que você me contou isso? Já tem um tempinho já, né? Mas eu não esqueci, não. Bem,
Eu convido você para estar conosco domingo, 8 horas da manhã, ali na Conselheiro Galvão, 1004, ali em Rocha Miranda. Ponto de referência, ou a Praça 8 de Maio, ou a estação de trem ali de Rocha Miranda. É muito fácil. Rua Conselheiro Galvão. Não sei que rua é essa. A mesma rua da Piraquê. A mesma rua. Ela é extensa. Segue por ela, você vai chegar no número 1004 e eu tenho certeza que você vai encontrar ali a Igreja Internacional da Graça de Deus. Estou ali, ó, meus braços pequenos, mas abertos para te receber. Isso aí, ou seja, sentiu o cheiro do biscoito, né? Da piraquê, ela tá assando. Vai pelo cheiro que você vai chegar. Vai chegar ali. Você conhece lá, né? Ele conhece ali. É sinistro estar andando no Parque de Madureira sentindo aquele cheiro do biscoito. Você engorda só no cheiro. É tentador. Olha que a Piraquê não tá mandando um biscoito pra gente. É verdade. Claro. Mas aceitamos, pode mandar pra gente. E Anderson Nascimento, muito obrigado. Uma honra e uma alegria te receber aqui no podcast. E fala um pouquinho da programação do CJC para quem não conhece, para quem caiu aqui de paraquedas, é o primeiro programa que está acompanhando. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é o CJC e a programação atual. Beleza, olha gente, CJC é o canal da Juventude Cristã. Você que está assistindo esse podcast pelo YouTube, você pode conferir os episódios anteriores, estão todos liberados gratuitamente para você aprender, conferir e até encaminhar para quem você sentir no teu coração de mandar. No CJC a gente tem esse programa, a gente tem programa que fala sobre vida de relação com marido, mulher, pai, filho, mãe. A gente tem um programa Somos Um que fala sobre família, é fantástico também. Além desse, a gente ainda tem toda sexta-feira às 16 horas o CJC News que é comigo. A gente fica bem informado do que está acontecendo. E se você não acompanha a gente no Instagram, canal.cjc é o meu convite para você estar junto. É isso aí, obrigada Anderson. E olha que tem mais programas. Se você for no YouTube, você vai conferir. E para falar desses outros programas que não deu tempo aqui, no próximo você fala pra gente. Pode deixar, fique tranquila. Tá bom? Pessoal de casa, eu vou ficando por aqui. Uma alegria receber cada um de vocês. Leiam o Esther 9 e volte aqui para o próximo podcast pra gente continuar meditando mais e mais. Combinado? Eu aguardo cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!